Olá, boa noite. Prazer enorme estar aqui. Sonhei com esse momento. Eu quero contar um pouquinho da minha história no dia de hoje e tocar o coração de vocês. O ano era 1992 e eu tinha 16 anos e queria me casar. A única coisa que eu tinha na minha cabeça era aquela paixão enlouquecedora de uma adolescente inconsequente que queria ganhar o mundo com aquela paixão. Eu não tinha renda, o meu namorado não tinha trabalho, mas eu queria casar. Mas 12 anos antes disso, a minha mãe começou um negócio. Em 1980, ela descobriu a fórmula de uma cera depilatória 100% natural, à base de mel e própolis. Naquela época, gente, eu estou falando de 30 anos atrás, depilação era uma tortura. E o sonho dela era mudar a experiência de depilação. E aí ela descobriu, junto com o meu avô, uma fórmula à base de mel, que deixava a pele macia, não agredia a pele e não doía. Eu lembro dela fazendo essa cera na churrasqueira lá de casa. Na época, a gente não tinha dinheiro para investir em embalagem, em marketing, estratégia de branding, então ela embalava no bambu que o meu avô cortava lá no sítio. Não sei se vocês sabem, mas o bambu ele é dividido em gomos. Então, a gente ia todos os finais de semana para o sítio do meu avô, a gente pegava aquele bambu, colocava no porta-mala do Opala, trazia para casa, e ela embalava a cera, e ela vendia em salões de beleza. Eu e os meus irmãos, nessa época, a gente ajudava ela a embalar o produto. E ela era muito esperta, porque, enquanto ela estava fazendo a cera, ela falava assim, olha, pode ir brincando aí na rua. Naquela época, a gente podia brincar no meio da rua, né? Pode ir brincando aí, que eu estou fazendo um bolo de cenoura, daqui a pouco vocês vêm. E aí, quando a cera já estava toda durinha, ela chamava a gente para comer o bolo de cenoura, e a gente embalava, e fechava, e colocava os rótulos, os papéis e o plástico, para que ela pudesse vender no dia seguinte. E só depois a gente podia comer o bolo de cenoura. Então, trabalho infantil, né? Mas eu só pensava em me casar. Nossa, eu esqueci que eu tinha que contar para os meus pais. Cheguei para os meus pais e falei, pai, mãe, olha, é o seguinte, eu vou casar. Eu resolvi que eu vou casar e está tudo resolvido. E a minha mãe, como já me conhece, sabe que eu sempre tive uma personalidade muito forte, falou, cadê ela? Está ali. Tudo bem, você pode casar, mas uma mulher precisa ter primeiro a sua independência financeira, para nunca precisar depender de ninguém. Minha mãe não parava de pensar. E ela foi pensando, pensando, até que ela chegou numa ideia brilhante. E ela falou assim, minha filha, eu tenho uma proposta para te fazer. Tem uma feira em Salvador, e foi bem, gente, naquela época do axé, da Daniela Mercury, sabe? Justamente Salvador. Eu tenho uma feira em Salvador, você vai para a feira, porque a gente vendia cera depilatória em feiras para uso doméstico. E a gente ensinava as pessoas a se depilar em casa. Eu tenho essa feira em Salvador, você vai para lá e você pensa na sua vida. Se você realmente quer se casar. Mas você tem que me prometer uma coisa. Você não vai falar com esse rapaz durante os 10 dias da feira. E se, quando você voltar, você me falar que você realmente quer casar, eu vou abençoar esse casamento. E aí eu fui lá para a feira em Salvador, chegando lá, gente, um negócio enorme. Eu não sei se alguém conhece o Centro de Convenções de Salvador, mas ele atravessa uma avenida. Eu nunca tinha feito uma feira na minha vida. E eu fui carregada com 1000 potes de cera depilatória. Cheguei lá, falei, tá, e agora? Tem que montar stand. Então, montei stand, falei, bom, eu sei como é que depila, como é que faz, como é que vende e tal. E aí comecei a falar da cera e como que as pessoas poderiam resolver os seus problemas em casa. E as pessoas ficaram encantadas com aquilo, elas começaram a comprar.
Gente, eu vendi muito, muito. Eu descobri ali que eu era vendedora. E aí minha mãe teve que mandar mais mercadoria, porque a mercadoria que ela tinha mandado, eu já tinha acabado com ela em menos de 5 dias. Eu vendi toda a mercadoria que ela mandou e ainda fiz um pedido de 10.000 potes de cera. Aí liguei para casa e falei, olha, mãe, bom, é o seguinte, eu fiz um pedido de 10.000 potes de cera e a mulher quer me dar um carro de entrada. Esse carro corresponde a 6.000 potes de cera, depois ela vai pagar os 4.000. E ela já quer que eu leve o carro. Só que eu já tinha negociado tudo. Ela falou, sério? Eu falei, sério? Então tá, só que tem um problema, mãe. Eu não sei dirigir ainda. Eu só tenho 16 anos. Ela falou, não, que ela sempre foi assim, né? Ela resolve tudo. Não tem problema, não. Eu vou pedir para o seu irmão ir até aí para que vocês possam vir da Bahia para Santa Catarina. Chegando em casa, ela virou para mim e perguntou, e aí? Você pensou na vida? Você já sabe o que você quer fazer da sua vida? E eu falei, já, mãe. Eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar com você. Gente, vocês acham que a ideia dela de me mandar para Salvador, de me mostrar o mundo, deu certo? Deu super certo. Eu nem pensava mais em casar. Eu queria ajudar ela a construir aquele negócio. Eu falei, mãe, eu não quero mais casar, eu quero construir esse negócio, eu quero viver isso com você. E aí, gente, eu vou falar para vocês, foi o meu day one. Foi o dia que eu descobri a minha paixão pelo trabalho. Aquele ali foi meu day one, porque aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Se eu tivesse casado, tudo seria diferente. E sem saber, a minha mãe fez uma sucessão. Sem saber que existia governança corporativa, ela fez uma baita estratégia de governança. Baita. Porque ela me passou a paixão. E ela me passou a necessidade da gente construir algo por um propósito. E isso fez todo sentido para mim. E, com essa paixão, as coisas foram acontecendo para mim, degrau por degrau. Cada cidade era de um jeito. Então, a gente chegava numa feira, era de um jeito, negociação com o fiscal, você tinha que pagar imposto, não tinha que pagar imposto, tinha que fazer o stand, tinha que descarregar mercadoria. Então, a gente tinha que ter um jogo de cintura único. Cada cidade era de um jeito. E isso me deu uma experiência de entender as diversidades do dia a dia, de entender a necessidade do cliente. Isso nos trouxe um olhar educado para a dor do cliente. Então, fazendo feira nessas cidades, a gente percebia, estou falando de 22 anos atrás, 24 anos atrás, a gente percebia que não existia um lugar especializado em depilação, que depilação era uma tortura. E o sonho da minha mãe era transformar a experiência de depilação. Paralelo às feiras, a gente foi criando a técnica da depilação. E aí foi engraçado, eu quero compartilhar com vocês, que a gente tinha essa ideia na cabeça, mas ela estava só na nossa cabeça, precisava construir. E, para poder construir, sabe o que ela fez? Ela colocou uma maca no meio da cozinha, e aí todo mundo que passava ali era modelo, era cobaia da técnica de depilação exclusiva que a gente desenvolveu para a Depil Action. Então, se ela tinha um potinho de cera derretida na mão, podia ser meu pai, meu avô, os amigos do meu irmão, deitava na maca e a gente, não é possível, tem que ter um jeito que dói menos. E aí a gente passava a cera para lá e para cá. Não, faz assim, faz assado, puxa assim, bate depois da puxada, que vai doer menos. E aí a gente construiu uma técnica exclusiva, que hoje faz parte da técnica da Depil Action. A gente tinha a ideia na cabeça, a gente tinha a técnica, a gente tinha todo o conceito do negócio, todo ele na cabeça. Mas a gente não tinha uma coisa. A gente não tinha dinheiro
para montar uma loja. Não tinha dinheiro. Aliás, a gente começou a fazer feira porque era uma forma de ter capital de giro. Porque se a gente fosse vender para salões, ou para farmácias, ou supermercados, a gente tinha que esperar 30 dias para o dinheiro entrar na conta. E aí não tinha dinheiro para comprar matéria-prima. Então, a gente foi fazer feira porque era uma forma de ter o dinheiro à vista. E a gente não tinha dinheiro para montar a loja tão sonhada para transformar a experiência de depilação. E a gente guardou esse projeto no nosso coração ou na gaveta por um tempinho. Até que um dia a gente foi fazer uma feira lá em Brasília e ela contou desse sonho para uma cliente. E a cliente ficou encantada. E a cliente tinha dinheiro porque ela tinha acabado de se aposentar. E ela falou, nossa, mas isso é perfeito. Isso não existe. Isso é a dor de todas as minhas amigas. Eu acredito nesse negócio. E a minha mãe falou, olha, mas eu não tenho um plano de negócio, eu não tenho uma loja modelo, eu não tenho nem apostila. Ela falou, não tem problema, eu acredito em você. Sem nada, gente. Sem nada. A gente vendeu a primeira loja com conceito de franquia, sem saber o que significava a palavra franquia. Eu posso dizer que talvez esse tenha sido o meu segundo day one. Porque quando a gente percebeu a confiança daquela pessoa no nosso negócio e no nosso sonho, aquilo foi incrível. Bom, por causa disso tudo, dessa confiança, a gente sempre teve um jeito muito familiar, uma essência na Depil Action muito nossa. E a franquia foi crescendo com esse DNA. E aí nasceu um conceito que hoje é o nosso lema, que é o faz bem para você. Se na Depil Action não faz bem para você, seja você cliente, franqueado, colaborador, qualquer stakeholder, não faz sentido para a gente. Tem que fazer bem para você, tem que fazer sentido. Depois de implantar essa primeira loja em Brasília, e aí, só um parênteses rapidinho, porque quando a gente chegou em Brasília, a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel. E aí a franqueada, a Rosângela, virou e falou assim, olha, eu moro num apartamento pequeno, mas eu não posso receber vocês lá, mas eu tenho 2 colchões, eu posso pedir emprestado esses 2 colchões, e vocês podem dormir na loja, porque a loja é espaçosa. E aí, gente, eu e a minha mãe, eu já tinha uns 17, 18 anos nessa época, a gente dormiu 1 mês dentro da loja da nossa primeira franqueada, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu costumo dizer que existe... Eu não sei definir muito bem a minha vida pessoal da minha vida profissional, porque existe uma simbiose tão grande, eu faço isso com tanta paixão, com tanta entrega, que, sinceramente, não faz diferença se eu estou em casa ou se eu estou no trabalho. Para mim, é a mesma coisa. Bom, gente, eu já tinha 5 lojas. E aí, eu resolvi casar, de novo. E aí eu falei, bom, eu tenho que contar para minha mãe como é que eu vou fazer. Eu falei, bom, dessa vez eu pego ela. Ela não vai me pegar, eu vou pegar ela. Eu cheguei para ela e falei assim, mãe, eu tenho uma proposta para fazer para você agora. É o seguinte, o meu noivo é de Belo Horizonte, a gente mora em Santa Catarina, e eu só vou casar se eu puder levar a empresa para Belo Horizonte. Aí ela olhou para mim e falou assim, ah, é? Um bom rapaz, eu acho melhor você casar mesmo. E lá fui eu para Belo Horizonte, com um sonho gigante nas mãos de construir essa empresa. Só o sonho. Eu não levei nada. Eu levei essas 5 lojas e, dentro de casa, durante 2 anos, eu dei suporte para os franqueados, eu fazia o marketing, eu fazia a expansão, eu fazia o financeiro, implantação e ainda fazia feiras, porque a gente ainda dependia financeiramente das feiras para sobreviver. E aí, gente, o negócio foi crescendo, crescendo, a gente chegou a 5 lojas, o sonho foi se concretizando. Mas, pessoal, quando tudo estiver bem, pode desconfiar. Pode desconfiar, porque alguma coisa vem pela frente. E há 10 anos atrás,
a gente já tinha uma ameaça muito grande, que era a tecnologia chegando. A gente tinha um mundo de cera. Eu entendia muito bem da cera, eu entendia da florada, eu entendia do mel que a abelha comia para produzir a cera, mas eu não entendia nada de tecnologia. O nosso medo era trazer a depilação definitiva, depilação, fotodepilação, depilação a laser, seja qual for o método, e isso concorrer com a cera. Mas não concorreu. A gente teve que quebrar paradigma, a gente teve que entender todos os desafios e perceber que, às vezes, o melhor é você aceitar o novo. A gente tinha que encontrar novas soluções tecnológicas e a gente tinha que garantir o melhor serviço para os nossos clientes, porque a Depil Action nunca quis ser grande, mas ela sempre quis ser a melhor em tudo que ela se propõe a fazer. Esse era o nosso propósito. Nessa caminhada, a busca por novas soluções foi uma coisa constante. Nós chegamos às 100 tão sonhadas lojas. Se manter apaixonada por uma empresa durante tantos anos é entender que ela é capaz de se renovar, de se inovar e de se descobrir a cada dia, assim como nós. Gente, muito obrigada por esse momento.